Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui nossa primeira aula com mão na massa aí de BigQuery. Vou deixar o link da BigQuery na descrição do vídeo para fácil acesso. Se você não tem uma conta aí criada, né, você pode entrar no link, ele vai pedir algumas informações aí. Eu não vou mostrar isso aqui porque ele é bem intuitivo quando você vai fazer o cadastro e para a gente focar diretamente aqui no aprendizado do BigQuery, tá? Então, você vai entrar no site, vai fazer o cadastro com os seus dados pessoais. O BigQuery ele é uma plataforma que cobra por consulta, mas você tem aí $300 de consulta, que é muita coisa para consultar. Dá para a gente fazer aí no nosso curso, tranquilo. Você tem R$ 300 garantidos aí, sem cobrança. R$ 300 não, desculpa, $300 aí garantido. Tá? Então, você vai conseguir trabalhar com ele. Como esse curso é um curso voltado ao Looker Studio, a gente vai focar mais em aprender o SQL aqui, como extrair. Provavelmente você que está fazendo esse curso já tem acesso ao BigQuery, né? Ou alguma outra plataforma de SQL aí. Então, é colocar os exemplos aqui adaptados ao projeto real de vocês aí, tá ok? Então, quando a gente abre o BigQuery, essa carinha aqui dele. Então, quem conhece já sabe mais ou menos aí onde vai. Quem não conhece, fiquem calmos, vou mostrar para vocês como funciona aqui, tá ok? Quais são os primeiros passos. Na aula passada expliquei o que é o SQL, que ele é uma linguagem, né, de comunicação com banco de dados. E aqui ele é uma ferramenta em nuvem para a gente poder fazer isso, né? Você não precisa instalar nada no seu computador, tudo por um link, e você vai começar a comunicar aí. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer quando eu abro o BigQuery? É entender os projetos que eu vou trabalhar. Né? Se você está aí na empresa, provavelmente essa empresa tem vários projetos, ou tem mais de um projeto. Então a primeira coisa que tem é, qual projeto eu trabalho? Então, aqui em cima, na parte superior esquerda, bem do lado do logo da Google Cloud, a gente tem a parte de projetos. Então eu tenho 3 projetinhos aqui que eu criei para esse curso. Então eu tenho o Domine, eu tenho o My First Project e tenho o Dominando Looker. Criei aqui é fictício só para a gente entender como funciona. Eu vou selecionar o projeto que eu vou trabalhar. Quando eu seleciono o projeto que eu vou trabalhar, ele me carrega tudo novamente. E aqui, no menu esquerdo, eu consigo ver os datasets que eu tenho. Né? Então, eu tenho aqui o meu projeto e tenho os datasets. No caso aqui, eu tenho um chamado Estúdio. E quando eu clico nesse aqui, ó, então, ó, eu tenho o projeto, eu cliquei para expandir, apareceu todas as opções que eu tenho, e eu tenho aqui um sandbox chamado Studio. Eu vou expandir também, e quando eu expando isso, né, quando eu clico aqui, eu tenho todas as opções de tabela que eu tenho. Então, aqui nesse caso, nesse sandbox, eu tenho 4 tabelas. Eu tenho uma tabela estoque, uma tabela logística, uma tabela loja, uma tabela produto. Bem, se eu conheço essas tabelas, eu sei onde eu vou buscar, eu sei o que eu vou consultar, né? Eu sei onde está a informação que eu quero. Porém, às vezes a gente vai fazer algum trabalho aí que a gente não sabe qual tabela que a gente vai usar. A gente tem que buscar, né? E supondo que aqui tenha centenas, milhares de tabelas, né? Qual que é a dica aí para você encontrar a tabela que você vai trabalhar? O digitar pesquisa. Aí você vai entender qual que é o padrão, né, de configuração aí do dataset da companhia que você trabalha, por exemplo. Pode ser que todos os nomes de tabelas estejam em português. Então, quando você for pesquisar uma tabela, você quer, supondo que aqui tenha milhares de tabelas. Ah, eu quero analisar tabelas de estoque, eu quero fazer uma análise de estoque. Eu vou dar uma pesquisa, vou dar um Enter, ele vai me trazer todas as tabelas de estoque. No caso, eu só tenho uma aqui, me apareceu uma. Ah, mas o padrão é inglês. Então, tipo, você tem que adaptar isso na sua pesquisa. Então, provavelmente vai estar estoque. Aqui não apareceu porque a gente não tem nenhuma. Né? E assim você vai pesquisar nas tabelas por nome primeiro. Né? Então, não tem um padrão, né? Não tem um padrão aí, mas você consegue encontrar dessa maneira. Certo? A partir do momento que eu encontrei as tabelas que eu quero, vamos voltar aqui, eu vou colocar estoque de novo. Na verdade, eu vou pôr logística, que é uma tabela maior que eu tenho. Certo? Eu tenho a tabela, eu vou clicar sobre ela, ele vai me trazer as informações dessa tabela.
Então, aqui, eu consigo ver todos os campos da tabela, eu consigo ver quais informações eu tenho. Sendo assim, eu já sei a estrutura dessa tabela, né? Algumas tabelas, ela traz aqui, ó, nesse menu superior, uma informação de visualização. Aqui não está ativo para essa tabela, não são todas as tabelas que elas ficam ativas. Mas se ela tiver, você pode clicar e ela vai te mostrar um exemplo de tabela. Então, você vai ver como que essa tabela é construída ali, né? Como se você tivesse extraído já os dados. Aí, encontrei a tabela que eu quero começar a trabalhar com ela. Primeiramente, o que eu devo saber sobre o SQL? O SQL ele tem duas funções que você vai usar em todas as suas consultas, tá ok? A primeira é o select, onde você vai chamar as colunas que você selecionou, né? Então o select ele vai selecionar todas as colunas aqui que você escolheu da tabela. E você vai ter que usar um from, que é da onde você está tirando isso. Né? Qual a tabela que você está usando? No caso aqui, logística. Eu tenho que usar a tabela logística. Né? Então, o meu from é a origem dos meus dados e o meu select são as colunas selecionadas. Correto? Então, vamos ver como a gente pode usar isso? Vou fechar aqui, ó, só para não ficar com muita coisa. A gente voltou para a tela inicial aqui. Eu já encontrei a tabela que eu quero trabalhar. Eu posso clicar nos três pontinhos e clicar aqui em Query. Ou Query. Eu chamo Query, na verdade. Ele me deu aqui um exemplo de query. Ah, mas já está com um erro aqui. Por quê? Porque ele me trouxe um select, mas ele não me selecionou as colunas. Lembra que eu falei que a estrutura sempre tem que ter o select e sempre tem que ter o from. O from ele trouxe, que é a tabela que a gente selecionou. Fora isso, ele adicionou uma outra função aqui, que é de um limit. Esse limit ele limita o total de linhas que a consulta vai retornar. Então, supondo que essa tabela tenha 7 milhões de linhas, eu posso fazer a consulta que for. Se eu usei um limit, 1000, ele vai me trazer 1000 linhas. Tá certo? Como que eu faço aqui para começar a trazer as colunas? Bom, simplesmente, eu conheço a tabela, eu posso escrever as colunas que eu quero trazer. Eu não conheço, eu posso colocar um asterisco. Quando eu coloco asterisco, é tudo ou todas. Então, é tudo que tem na tabela ou todas as informações que tem na tabela. Quando eu seleciono isso, a gente tem que tomar um cuidado, que aí é sobre o consumo de dados, né? Se você trabalha numa companhia onde tenha zilhões de dados e você usar um select asterisco, ele vai rodar toda aquela base super pesada. E quanto mais gigas de consulta, terabytes de consulta você fizer, maior o custo de consumo de dados, certo? Então, essa não é uma boa prática para tabelas grandes. Aqui a gente está trabalhando com uma tabela super pequena. Então, eu posso usar ela. Eu vou quebrar aqui só para ficar mais estruturado a nossa query. Você pode escrever na frente, embaixo, alinhar, desalinhar aí. Você pode fazer a maneira que for mais confortável para você. Eu vou fazendo aqui da maneira que eu prefiro, tá? Aí é gosto pessoal, de estruturação da escrita aqui do código. Então, eu usei um select, estou selecionando todas as colunas que tem nessa tabela. Vou colocar isso aqui para baixo. Estou buscando nessa tabela aqui, que eu já tinha selecionado. Estou limitando a 1000 linhas. Posso colocar só 100? Posso. O consumo de dados é o mesmo. Aqui é só na questão de visualização. Ele vai retornar 100. Bom, desculpa aí, eu tive que fazer um cortezinho no vídeo porque minha câmera caiu, tá? Mas voltando aqui. Então, o limit 100, ele vai limitar apenas o total de linhas que eu vou visualizar. Porém, ele vai consultar toda a tabela, como se eu não tivesse colocado esse limite. Feito isso, eu vou clicar aqui em executar. Então, ele vai me executar esse código que eu digitei aqui, certo? Vou executar. Ele vai rodar essa query. Pronto, aí está nosso resultado.
Ele rodou todas as colunas que a gente tem nessa base, porém, ele me limitou a 100 linhas aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele trouxe 100 resultados para mim. Se eu não usar o limit, eu vou executar de novo. Aqui, ó, ele me trouxe todas as colunas novamente, porém, ele me trouxe todas as linhas, ó, eu tenho 80.501 registros. Então, eu tirei essa limitação de visualização. Aí, agora eu sei todas as colunas que eu tenho aqui, rodei e sei todas. Qual seria a melhor prática para você que está digitando o código, saber as colunas que você tem, sem precisar ficar rodando um asterisco e rodando todas as bases da tabela? Quando você vê a sua tabela aqui, você segura o Ctrl e clica nela. Quando você faz isso, ele abre aqui do lado todas as informações. Então, eu posso ajustar aqui, agora eu sei todas as colunas e posso começar a digitar meu código. Como, por exemplo, eu vou tirar o asterisco e vou trazer o campo data. Vou trazer também aqui o campo ID cliente. Tá aqui. Sempre que eu buscar mais de uma coluna, eu preciso usar o vírgula aqui, ó, para mostrar que eu chamei essa coluna e agora eu quero chamar outra. Quando é a última, a gente não precisa adicionar, porque eu não preciso finalizar ela. Né? Tá aqui, agora já é um from. Se eu for adicionar mais uma coluna, eu vou ter que pôr uma vírgula e vou trazer aqui outra, ID veículo, por exemplo. Trouxe aqui. Então, se eu rodar essa query, eu tenho um resultado somente das colunas que eu mandei buscar. Data, ID do cliente e ID do veículo. Ó, tem 80.501, então eu tenho todos os registros aqui. Posso ir para a última página direto, ó. Fui. Posso voltar, penúltima. Então, aqui a gente tem as consultas, ou melhor, a gente tem as colunas que buscou. E o que nos leva a isso? Eu tenho 80.501 registros. Aí vem uma outra função que frequentemente você vai usar. Eu não posso te falar que ela é sempre igual o select where, porque com essas duas você já roda a query, mas o where, ela é uma função aí que você vai usar 99,9% das vezes. Por quê? É onde você vai filtrar toda a sua tabela. Você tem muitos dados, mas você quer filtrar a tabela. Você não quer trazer os 80.501 aqui, por exemplo. Então, você vai começar com a fórmula, ou melhor, começar não, né? Você vai agregar a fórmula where, que são os filtros. Então, vamos supor aqui que eu quero filtrar uma data. O que eu posso usar aqui como data? Eu vou colocar o where, vou selecionar a coluna que eu quero filtrar. Então, eu vou colocar tudo mais, não, data. Vou dar um espaço, vou colocar um sinal de igual e vou colocar nesse formato a data. Tem que ser nesse formato aqui, ó. Você vai colocar um aspas simples. Por exemplo, aqui 2018, o mês 2, o dia 5. Ele vai carregar aqui, vai mostrar pra gente se o código está correto ou não. Está correto, eu vou executar. Executei. Ó, só tenho 111 registros agora. Ele me filtrou a data que eu quero, certo? Eu quero uma data do dia 5
para cima, eu quero a partir do dia 5. Eu vou mudar aqui o sinal, eu não quero o igual, eu quero um maior igual. Então, se for maior ou igual a dia 5 de fevereiro de 2018, ele vai me retornar. Vamos executar para ver? Olha aí, ele filtrou e eu já tenho vários dias aqui. Uma outra função, a gente vai adicionar mais filtro, mas outra função que você pode usar aqui para te ajudar é o order by. A gente trouxe data, né? Aqui para mim não influencia em nada em ver em ordem crescente, decrescente, mas supondo que eu quero ver aí um ranking, eu quero os 10 últimos ou alguma coisa do tipo, eu preciso que seja ordenado isso, ou por cliente ou por ID do veículo. Eu vou usar uma função chamada order by. Vou colocar aqui um order by e vou selecionar a coluna que eu quero ordenar. No caso, eu quero ordenar a data. Se eu não escrever mais nada aqui, deixa eu escrever exatamente como está a coluna. Se eu não escrever mais nada aqui, ele automaticamente entende que eu quero de uma forma crescente, né? Então ele vai pegar da menor data para maior data. Então a data mais antiga para mais nova. Mas eu poderia colocar um ASCII de ascendente, né? Vai ser de forma crescente. Porém, eu posso querer da data mais nova para mais antiga. Aí eu sou obrigado a colocar o desc, né, de descendente aqui. E aí eu posso rodar a query de novo e ele vai ordenar para mim da data mais nova, da mais recente, à mais antiga. Viu só? Ele trouxe a data mais recente que tem na base de dados, que é 31/12/2019. E quando eu vou passando aqui as páginas, ele vai mudando as datas, ó, 29, tal. O que eu posso fazer para melhorar a minha consulta? Adicionar mais filtros. Cara, eu não quero todos os clientes. Eu quero alguns clientes específicos. Então eu volto nos meus filtros. Eu já defini aqui, né? Eu já determinei quais linhas eu quero da coluna data. Eu vou adicionar um outro. Eu não preciso escrever de novo o where. Eu vou dar um enter aqui e vou colocar um end, porque é uma outra condição, digamos assim. E agora o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar ID cliente. Se eu quero filtrar apenas um cliente, eu posso colocar um igual e colocar 300, por exemplo. É o número de um cliente aqui. Se eu rodar essa query, ela vai me trazer um cliente. Se eu quero mais de um, como que eu faço para trazer isso? Aí eu não uso o igual, eu uso um in, certo? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar dentro do parênteses os clientes que eu quero. Eu quero 500, ou melhor, eu quero 300, eu quero 53 e quero 428. Eu vou executar essa query. E ele retornou isso. Essa coluna, ela é um integer. Ou seja, ela é um valor numérico. Por isso, eu digitei apenas 353.428. Porém, em alguns bancos de dados, essa coluna poderia ser uma string, que ela reconhece como texto. Ó, como que eu vejo isso? Tá vendo aqui, ó, ID cliente? A viagem está como string.
Então, se essa coluna do ID cliente tivesse como string, você não poderia consultar como numérico. Aqui ele está reconhecendo como numérico. Você teria que colocar dentro da aspa simples aqui, ó, 1 a 1, e consultar. Aí sim, você conseguiria encontrar. Aqui no caso não tá, ó, ele já me deu um erro aqui, ó. No match, ele já deu um erro aqui, ó. Tá falando que o operador não é um argumento string. Então, eu vou voltar e deixar os números. Poderia adicionar mais filtros? Poderia. Poderia não, posso adicionar mais filtros, né? Coloco aqui, ID, veículo. Você viu que quando a gente começa a digitar, ele já dá sugestões de campos pra gente, né? Então, você dá um tab ali quando você achar o campo que você quer e selecionar. No caso, eu também vou selecionar mais, eu quero só um veículo. Eu vou pôr igual o veículo 39. Vamos ver aqui como está o ID veículo. Também está como integer. Então, vamos usar assim. E aí está nosso resultado. Super filtrado apenas com o que a gente condicionou aqui no filtro. Na próxima aula, a gente vai começar a olhar as funções de agregação, que são a soma, média, mínimo, máximo, algumas outras coisas. Tá ok? Nessa aula, a gente viu a estrutura de um SQL aqui, de uma consulta em SQL. Dois campos que são sempre requisitados, que é o select e o from, sempre tem que ter esses dois. Aprendemos a função de filtragem, que é com where, e mais a de ordenar. Na próxima a gente vai aprender como agregar funções e como adicionar e como agrupá-las. Tá ok? Então até a próxima e valeu!